Meu bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, eu vou colocar aí na tela para vocês o tema deste nosso vídeo de hoje e nós vamos seguindo em frente para a gente conversar menos e trazer para vocês mais daquilo que a gente quer, que eu creio que seja a vontade do Senhor nosso Deus de apresentar para vocês, tá certo? Vamos lá então. Então vocês vejam, o título do nosso vídeo hoje é esse aqui, olha. Uma mensagem atualmente esquecida. Que mensagem é esquecida? O sincronismo religioso na cristandade, no meio da cristandade. Okay? Agora eu vou colocar para vocês aí 3 fotos bem rapidamente, depois nós vamos passar o vídeo curtinho, de 1 minuto e pouquinho, e aí nós entramos nos textos bíblicos para nós concluir o nosso estudo de hoje. Bom, vamos lá então, as fotos. Essa foto, veja, elas parecem assim um pouco apagadas, porque são fotos que foi tirada à noite. Aqui, talvez não dê para vocês verem bem, mas estão num cemitério. Esse aqui é um autodenominado apóstolo, um falso apóstolo, porque hoje não existe apóstolo verdadeiro. Os verdadeiros apóstolos, até no ano 100, acabou. Do ano 100 para cá, na nossa era, não tem mais. Tudo que aparecer é falso. Então, esse aqui é um falso apóstolo, tal de idioma, não sei lá de quê. E esse aqui é um companheiro, seguidor dele. Vamos dizer assim, que a gente costuma falar farinha do mesmo saco. Não quero que denegrie a imagem deles, não tenho nada contra eles, pessoalmente eu não conheço eles, mas nós vamos falar dos atos deles, o que eles fazem e o quanto que é pernicioso para o Evangelho de Cristo. Nós, eu e mais alguns, que como eu está no mesmo espírito, nós sentimos por obrigação de desmontar esse sofisma e trazer a público as verdades, para que as pessoas, então, que verem isso aqui, verem determinadas coisas e verem aquilo que nós pregamos e possam comparar com o Evangelho da graça de Deus, então cada um tem a sua decisão, né? Então não é questão de perseguir, de falar mal, não sei o quê. É comparar o Evangelho que eles pregam com o Evangelho que está na Bíblia. Vamos lá, veja bem. Então esse aqui é um tal apóstolo, esse aqui é um companheiro, então num cemitério, veja bem, apóstolo, um pastor, estão num cemitério para fazer trabalhos. No vídeo você vai ver. Agora veja bem, trabalho no cemitério, pastor, pessoas que falam em Jesus, e eles falam em Jesus e falam no Espírito Santo. Só que esse aqui é um tal de idioma. Ele fala no espírito de idioma, como sendo Espírito Santo, que o lugar dele parece que é na mata fechada. E vamos ver. Veja bem, esse mesmo idioma aqui, é este aqui agora dentro de um carro. Marque bem. E esse que está lá atrás é um seguidor dele também, como costumo dizer, farinha do mesmo saco. E este aqui, que é um seguidor do idioma, aparece ele aqui. Vocês vão ver no vídeo também. Não sei se vocês conseguem ler o que está escrito ali, é sobre o mel. Esse aqui é um vidro de mel ungido. Certo? Bom, uma vez visto isso, então, nós vamos passar então ao vídeo. Certo? Vamos lá. Estou aqui, reverendo Esdras Bittencourt, caçador de demônios, da terra da Calunga, do cemitério, para desfazer as obras do diabo com o apóstolo Joma. Ô Joma, Curitiba fez 330 anos e Deus nos trouxe aqui para fechar 330 provas a favor de Curitiba. Tirgue, vai, Joma. Eu peço que prestem bem atenção livramento. Nas atitudes, no que eles falam, no que eles... Olha isso aqui, ó. Olha o tamanho dessa oferenda na madrugada. Eu, caçador de demônios, da Celestial de Jesus Cristo, tô aqui pra desfazer essa obra maligna agora. E, meu Deus, Tem um guerreiro nessa tarde. tá muito forte o mistério. Se eu fosse você, Vem eu pra corria Iguaba. pra cá.
Vem pra Iguaba Grande. Eita, melzinho do amor, tô indo pro monte consagrar agora. Trago teu amor em 3 dias, elevando que nela é prominência. Pra você, que a sua relação está fria, que você e teu esposo, e você e tua esposa deita na cama como amigos. Você vai botar na comida dele, você vai botar na comida dela. E por apenas R$ 50, tu vai levar esse vidro desse mel consagrado. Melzinho do amor, pode tu entender esse mistério? Ok. Espero que vocês tenham prestado bem atenção no que eles falaram, o lugar onde eles estão, o ambiente. Veja bem, fazendo o trabalho de libertação, mas no mesmo estilo de lá que o candomblé, enfim, que aqueles pai de santo lá fazem. Também não tenho nada aqui contra candomblé, contra pai de santo, nada disso. O que eu quero expor aqui é que a pessoa que se diz cristão, agora aqui eu entro porque eu sou cristão. Então essa pessoa que se diz cristão, mas acaba misturando, ou seja, sincretizando o evangelho, o cristianismo puro, verdadeiro, misturando, quer dizer, sincretizando, misturando com outras religiões que não são o cristianismo, que são contrários às Sagradas Escrituras, é minha obrigação de trazer isso a limpo. Nada contra eles. E nada contra os seguidores deles também. Só que sim, aqui eles, vocês viram as atitudes deles, o que é que eles ensinam, o que é que eles falam, enfim, o que é que eles induzem o povo, os seguidores deles a fazer. Como eu disse, não tenho nada, quem quiser seguir eles, quem quiser crer neles, é assunto de cada um, não tenho nada com isso. Agora, aquele que se diz verdadeiramente cristão, não se engane que vai estar salvando a sua alma do inferno, seguindo eles. É isso que eu preciso deixar as minhas mãos limpas diante daqueles que ouvem aquilo que eu estou falando, certo? Então, uma vez visto isso, eu creio que vocês observaram bem ali. Vamos a alguns versículos bíblicos, eu não vou falar tanto. Vamos ver uns poucos versículos para não deixar o vídeo enorme, certo? Vamos lá então. Olha o que diz aqui, livro de Tito, capítulo 2, versículo 11 ao 15. Vamos rapidinho. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela, a graça de Deus, né, nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, a volta de Jesus. Amado, Jesus, ele veio a primeira vez como advogado, veio para salvar o que se havia perdido. Essa segunda volta, ele vem como juiz para aplicar a sentença em cada grupo. No caso, tornar inocente aqueles que creram nele e culpados aqueles que não creram. Então vamos lá, completando aqui. Ele se entregou, ele, Jesus, né, Jesus Cristo, ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo, não é várias igrejas, é um povo, particularmente seu, quer dizer, exclusivamente dele, não tem outra. Dedicado à prática de boas obras. Será que esse tipo de prática que você acabou vendo esse vídeo são boas obras? Até parece que é ir num cemitério fazer trabalho de candomblé, de umbanda, que não tem como assim ter uma relação com
o evangelho. Não tem como, porque eles, os espíritas, né, respeito eles como pessoas, eles acreditam na reencarnação que nega a ressurreição, ou seja, nega o sacrifício de Cristo. Então não pode haver um consenso entre as duas religiões. Então a gente está falando aqui de parte da religião, não tem nada a ver pessoalmente com pessoas. Ok? Veja bem, é isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreza. Aqui, esse repreender e exortar não está falando a essas pessoas que nós temos que ir lá brigar com eles de jeito nenhum. Nós não temos esse direito. Nós temos por outro lado, nós temos a obrigação de ser no nosso meio, no meio evangélico, no meio do Evangelho de Cristo, do Evangelho da Graça de Deus, se introduzir esses outros tipos de coisas, aí nós temos que expor. Aí tem que ter autoridade e repreender mesmo no nosso povo, o que tenta se infiltrar no nosso povo. Nenhum cristão vai lá no centro de Umbanda, de Timbanda, Candomblé, o que for, tentar ir lá mostrar autoridade em alguma coisa. Negativo. Agora, se alguém vir com a doutrina deles aqui, vamos dizer, na nossa esfera de cristãos, além de nós não aceitar, nós temos que repreender, certo? Separando aqui. Ter amizades com eles, respeitar eles, tudo bem. Tranquilo. Pode-se trabalhar junto com eles, no mesmo emprego, no mesmo serviço, em perfeita harmonia, separando apenas a parte religiosa. Certo? Agora vamos a outro texto aqui, ó. Esse texto que nos ensina como que nós devemos agir com essas pessoas. Veja bem, Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bíblia, Almeida, Revista Atualizada. Veja bem que aqui esse texto está falando de conselho. Conselho aqui está falando conselho como aconselhar. Como se reunir com a pessoa para aconselhar a pessoa. Você deve fazer assim, 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 tentar ajudar a pessoa. Então, quando aparecer isso aqui, veja bem, o que é que acontece? Como que o cristão deve agir? Você nota que tem uma escada que desce, primeiro anda, depois se detém, depois se assenta. Então, o que é que acontece? Que esse texto está nos dizendo, bem-aventurado é o homem que não anda, quer dizer, que não vai além, né, com aquelas pessoas que vêm dar conselho. Se a pessoa é um espírito, seja de outra religião, qual for, vem conversar de trabalho, de outra coisa, ótimo. Mas quando entra no assunto de querer assim, nos convencer das religiões deles, opa, aqui temos de parar. Certo? Então, nesse caso aqui, andar, por exemplo, um cristão e uma pessoa de uma outra religião contrária, totalmente contrária ao cristianismo, podem se encontrar numa mesma estrada, como exemplo, né? Uma figura. E caminhar junto em determinado trecho. Mas digamos que chega ali numa altura, vamos dizer, numa esquina, e um vai para um lado, o outro vai para outro, mas daí aquela pessoa, vamos conversar aqui mais um pouco, e para, se detém ali, e o cristão se detém para ficar escutando aquele conselho, já começou a perder. Aqui é se deter. Além de andar tudo bem, mas não se deter quando a conversa pende para esse lado. Porque quando a pessoa se detém, daqui a pouco, quando ele vê, ele aceitou um conselho para estar lá no ambiente deles, praticando as mesmas coisas que eles fazem. Tem algum mal nisso? Para o cristão tem.
Porque o cristão, ele tem que ser fiel a Cristo, apenas a Cristo. E esses ambientes, sabe-se que eles negam a Cristo. Ok? Ficamos entendidos aqui? Mais um outro texto. 1 Coríntios, capítulo 16, versos 19 e 20. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não pertence a vós mesmos. Então, o que acontece aqui, amado? Que o verdadeiro cristão, ele não faz escolhas. Não, mas eu vou fazer isso. Eu vou ir. Eu vou ir naquela reunião lá só por curiosidade para ver. O cristão, não. O cristão, ele não é livre. Ele é servo. E bem-aventurado, como diz lá, bem-aventurado aquele que é servo de Deus. Porque daí está trilhando no que é certo. Então, veja bem, o verdadeiro cristão, ele foi comprado, ele foi resgatado pelo sangue do Senhor Jesus, pelo sacrifício do Senhor Jesus na cruz. Então, ele não tem que seguir amigos, lideranças, seja lá o que for. Ele tem que seguir a Cristo, aquele que nos comprou. Quem pagou o preço pela nossa salvação não foi o pastor, não foi a igreja tal, não foi a religião tal e não foi nem o amigo tal. Foi Jesus. Então, ele é o nosso Senhor. Aquele que não faz isso, não adianta dizer Senhor, Senhor e falar o nome de Jesus e Deus, Espírito Santo e tudo. Não adianta. O que mais? Pois fostes comprado por alto preço, o preço do sangue do Senhor Jesus. Portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Eu pergunto, será que esse tipo de culto, como acontece sincronizando ali músicas evangélicas com músicas do candomblé e de outras religiões, será que isso glorifica a Deus? Será que os cultos de hoje nas igrejas, não generalizando, nem todos, mas a grande maior parte que está entrando nesse ritmo hoje, será que glorifica a Deus? Só o que glorifica a Deus, amados, é aquilo que Deus quer, aquilo que Deus pede, aquilo que Deus gosta. Fora disso, não glorifica a Deus. O que mais? Romanos 11, 22. Aqui, amados, é um alerta para mim e para você. E para todos quantos verem esse vídeo aqui, um alerta feito pelo apóstolo Paulo aos romanos, mas que se encaixa para nós. Considera, portanto, duas coisas aqui: a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, e os que caem, que vão cair, né? Mas bondade para contigo, desde que permaneça firme na bondade dele, de Deus. Do contrário, também tu serás excluído. Versão King James da Bíblia, as Escrituras Sagradas. Também no livro de Hebreus, então você veja, aqui não é assim que Deus é bonzinho, Deus é bonzinho, Deus é bom, só existe bondade. Deus é severo também. Deus é justo e na sua justiça ele é um juiz severo. Assim como ele é amoroso, é bom, mas a própria bondade, amados. Um pai, por exemplo, que o filho é teimoso, é contumaz e não quer obedecer, se ele não dá umas palmadas, se ele não fizer o filho entender que o errado é errado e que vai ser prejuízo para ele, ficar ali paparicando coisa errada, ele está lançando o filho no inferno. Que amor que é esse? Então o amor, amado, às vezes é severo. E Deus é severo. Certo? E veja aqui, Hebreus capítulo 12, versículo 28 e 29. Portanto, já que estamos herdando um reino inabalável, que não se abala, né? Sejamos agradecidos e desse modo adoremos a Deus com uma atitude aceitável, com toda reverência e temor. Veja bem, quando a gente falou nesse vídeo que nós não estava assim discriminando ninguém, fazendo
discriminação de pessoas, coisas assim, a gente não está julgando, falando mal das pessoas, mas da atitude das pessoas. É como está escrito aqui, ó. Adoramos a Deus com uma atitude. As nossas atitudes é que vão contar se a nossa adoração é aceita ou não. Se a nossa adoração é abençoada ou é amaldiçoada, ou é uma maldição perante o Senhor. Agora, a nossa atitude tem de ser de uma maneira que seja aceitável para o Senhor. De que maneira? Reverência e temor. Então, a adoração que não for com reverência... Amado, aqueles tipos de adoração que estão fazendo hoje em dia, será que existe reverência? Você vê aquele jovem que falou lá sobre aquele tal mel ungido. Será que aquilo é reverência a Deus? Outra coisa, amado, que quero trazer aqui. Você viu aquele jovem lá falando em línguas estranhas? Você viu dentro do carro um falando e daí deu início de línguas estranhas ali, parou e o outro como que interpretando. Se vocês verem a atitude desse jovem mais para frente, em outros vídeos dele, vocês vão ficar horrorizados com o evangelho que eles pregam. Ok? E agora, mas para a gente encerrar esse vídeo aqui, uma mensagem esquecida. Lembra que o título do nosso vídeo é a mensagem esquecida, que é justamente o sincronismo de religião, o cristianismo misturando com outras religiões, aceitando outras religiões que negam a Cristo, que negam a divindade do Senhor Jesus, que negam o sacrifício dele na cruz, negam a ressurreição, mesclando essas religiões com o cristianismo. É horrível isso, mano. Então essa mensagem não se vê quase mais nem na internet, nem televisão, nem nas igrejas da cristandade. É uma mensagem que ficou esquecida, que a separação que Deus faz espiritual, não a acepção de pessoa, a separação espiritual das coisas. Vamos ver, eu vou deixar com vocês, para encerrar esse vídeo, esse texto. Por favor, amado, se for preciso, baixo e vejam na Bíblia de vocês, mas guardem esse texto. Um pouco longo, mas vale a pena. Atos capítulo 20, versículos 25 ou 36. Não é tão longo assim. Não é tão longo, vale a pena. Vamos lá? Estou consciente de que desde agora, nenhum de vós, ele está falando, amada, aquilo que aconteceu, o apóstolo Paulo, ele estava viajando de volta para Jerusalém. Ele sabia que era a última viagem dele, que lá ele ia acabar sendo preso, ia ser deportado para Roma e lá ia ser tercinha a vida dele. Então ele já estava sabendo disso, ele estava como que se despedindo dos bispos da igreja em Éfeso. Então veja aqui o que ele falou. Ele falou para os anciãos de Éfeso. Estou consciente de que desde agora nenhum de vós, entre os quais passei ensinando sobre o reino, vereis outra vez o meu rosto. Portanto, hoje vos proclamo que estou inocente do sangue de todos. Amado, eu pego as palavras do apóstolo Paulo para mim. Eu estou fazendo a minha parte de expor o que é errado, de publicar o que é certo e correto segundo as Escrituras. Então, amado, se alguém não aceitar, a minha parte eu fiz, as minhas mãos estão limpas, como o apóstolo Paulo diz, hoje vos proclamo que estou inocente do sangue de todos, porque jamais deixei de vos ensinar toda a vontade de Deus. Aqui é a versão King James. Você vê nas versões Almeida, vai dizer, jamais deixei de vos ensinar todo o conselho de Deus, toda a justiça de Deus. Entende? Então, mané, aqui é mais fácil de entender, né? Toda a vontade de Deus. Que o apóstolo Paulo, ele não falou assim, Deus é bom,
Deus é maravilhoso. Ele sempre mostrou para eles que pecado é pecado, que santidade é santidade, que Deus é bom e que Deus é justo. E então ele mostrou tudo, ele mostrou para as pessoas que ele pregou. Ele falou: ó, este caminho leva para o inferno, leva para a perdição, leva para o lago de fogo. Este caminho leva para a salvação, leva para o céu, leva para a vida eterna com Jesus. Enfim, ele mostrou os dois lados. E é isso que o cristão tem de fazer. Muitas das vezes falam assim: mas o cristão tem só de falar de Jesus, falar de salvação. O cristão tem de falar de toda a justiça de Deus. Certo? E foi o que o apóstolo Paulo fez. Concluindo, viu? Concluindo, tende cuidado. Ele está falando para os anciãos da igreja ali em Éfeso. Tende cuidado de vós mesmos e do rebanho. Veja que ele está falando: olha, cuide de vocês, da vida de vocês, da fé de vocês, e cuidem do rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos estabeleceu como episcopos, ou seja, bispos, né, para pastorear a igreja de Deus. Não é cristandade. Ele está falando que da verdadeira igreja de Deus, que ele comprou com o sangue do seu Filho unigênito. Veja que ele diz aqui: eu sei que logo após a minha partida, ou seja, quando ele fosse decapitado lá em Roma, então a partir desse tempo, porque enquanto o apóstolo Paulo estava vivo, ele estava batalhando, ele estava oferecendo a vida dele, ele punha a vida dele em perigo para defender o rebanho. O rebanho é a igreja do Senhor Jesus, onde quer que ela estivesse, onde quer que fossem reunidos. Não era para defender uma denominação, uma coisa assim. Era para defender o rebanho do Senhor, que foi comprado com o sangue do Senhor Jesus. Veja bem, então ele diz: eu sei que logo após a minha partida, lobos ferozes se infiltrarão. Aqui ele está falando dos que vêm de fora. Os que vêm de fora, como os santos, mas que por dentro são lobos, na verdade. Né? Se infiltrarão por entre a vossa comunidade e não terão piedade do rebanho, e ainda mais, dentre vós mesmos. Quer dizer, os lobos vinham de fora para dentro da igreja. E aqui dentre vós mesmos, quer dizer, dentre vós mesmos surgirão homens que torcerão a verdade com o propósito de conquistar os discípulos para si. Então, esses aqui, além, veja que o apóstolo Paulo estava prevenindo os anciãos de Éfeso, que após a partida dele, após a morte dele, na igreja do Senhor Jesus, ia sofrer ataque de fora para dentro, e de dentro mesmo ia ter aqueles que iam começar a se desviar da verdade, e além disso procurar dividir a igreja, procurar fazer divisão e levar pessoas dali, né? Dividir as pessoas e levar com eles. Como acontece no meio da cristandade hoje. Você vê as igrejas da cristandade, uma saiu da outra, uma é filha da outra lá e está desse jeito. A igreja do Senhor Jesus, ela continua a mesma, desde o princípio. Um povo no mundo todo, um corpo só, sem divisão. O que mais? Por isso, vigiai, lembrai-vos de que durante 3 anos, noite e dia, não parei de prevenir a cada um de vós com lágrimas quanto a isso. Olha o amor do apóstolo Paulo pela igreja. Agora, pois, eu vos dedico aos cuidados especiais de Deus e à palavra da sua graça, que tem o poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados, todos os que são, a oração do apóstolo Paulo, entregando a Deus, os que são separados, os que se separam desse evangelho pernicioso que hoje é pregado principalmente entre a juventude. Infelizmente, principalmente a juventude foi pegando, foi assimilando esse evangelho moderno e está se espalhando. Mas
De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Que bacana, né? O apóstolo Paulo não cobiçou nada de ninguém, nunca pediu nada para ninguém. Vós mesmos sois testemunhas que estas mãos trabalharam para suprir minha necessidade e as dos meus companheiros. O apóstolo Paulo, em vez dele ficar pedindo dinheiro para as pessoas, ele trabalhava e além dele não pedir dinheiro ainda do salário que ele ganhava, ele repartia com os amigos que trabalhavam junto com ele no Evangelho. Ele ajudava os que precisavam. Né? Por meio de todas as minhas realizações, tenho-vos mostrado que, mediante trabalho árduo, devemos cooperar com o necessitado, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus. É mais bem-aventurado dar do que receber. Havendo concluído essas declarações, ajoelhou-se com todos eles e orou. Maravilha, né, amados? Que, olha, até mexe com a emoção da gente, é comovente. Este trecho aqui onde o apóstolo Paulo está se despedindo ali dos anciãos em Éfeso. Se você ler o texto todo, você vai ver que eles abraçaram ele, choraram. Eles ficaram tristes quando ele falou: vocês não vão ver mais o meu rosto. Mas também ele veja o que ele falou para eles: olha, ele avisou, ele disse, vai entrar, eu não vou mais voltar aqui, então cuidem do rebanho. Amados, o que essas lideranças de igreja estão fazendo hoje? Estão cuidando do rebanho, estão seguindo esse exemplo do apóstolo Paulo. Você vê em algum lugar a pregação desses textos? Não se vê, amados. É um texto esquecido, porque é um texto que justamente vai de encontro, é um texto que cutuca nas feridas das lideranças cristãs de hoje. Certo? Porque essa liderança, esse pessoal está entrando nessa onda de misturar religião e está esquecendo completamente o sacrifício do Senhor Jesus, o que ele fez, e arrastando um monte de pessoas atrás deles. Um erro terrível, amados, que tem hoje em dia, que aqueles que são mais tentam ser mais fiéis a Deus, infelizmente são de uma ingenuidade tremenda. Porque para muitas pessoas hoje, verem a pessoa fala de Jesus, ou fala de Deus, fala do Espírito Santo, fala do Evangelho, fala de Bíblia, essa pessoa acredita, larga tudo. Esse é homem de Deus, essa é a mulher de Deus. Mas fala de Jesus. Tem aquele ensinamento que clamam o sangue de Jesus tem poder e tal. Amados, isso aqui tudo é invenção porque não está na Bíblia isso aí. Então, não é isso que Deus quer, que fique se apegando ao sangue dele. Nós temos que se apegar ao sangue de Jesus como a nossa salvação, como aquilo que nos livrou do lago de fogo. Mas o diabo não tem medo disso. O que o diabo tem medo, amados, é do Senhor Jesus. Dele sim. Então, o que acontece? Jesus tem que estar na nossa vida 24 horas por dia, na pessoa do Espírito Santo. Não é assim, amados, crer em tudo aquilo que se escuta só porque fala de Deus, fala de Jesus, fala de Bíblia. Isso mesmo eu vi ali nesse vídeo agora, aquele cidadão no cemitério lá. Cemitério é lugar de cristão, amados. Aonde que você viu na igreja primitiva, lá os apóstolos fazendo trabalho no cemitério? Trabalho no cemitério é coisa de despacho, é coisa dessas religiões afro. Não é coisa de cristão. Você viu aquele cidadão oferecendo mel ungido, que deu dinheiro, R$50, um negocinho daquele ali. Imagine que ele venda 1.000 daqueles ali a 50 mil que ele embolsa. Com aquela conversa ali, falando que é mel ungido. Meu Jesus do céu, como as pessoas são fáceis de ser manipuladas.
Basta ouvir o nome de Jesus. Né? Pronto. Não leia a Bíblia, não vão procurar saber qual é a realidade. É tanta coisa errada, amados. Uns é um extremo, outros é o outro extremo. Não há o equilíbrio ali do Espírito Santo muitas vezes na vida das pessoas. Mas eu estou terminando este vídeo aqui, amados, é para trazer para vocês verem, vocês analisarem essas coisas que estão acontecendo. Eu trouxe esse vídeo, esses pedaços de vídeo como exemplo. Mas se vocês forem pesquisar, vão ver aberrações hoje em dia. Aonde que foi parar o Evangelho da graça de Deus? Então a gente traz essas poucas coisas para que, como um alerta, às poucas pessoas, amadas, que têm esta vontade de conhecer a verdade, ser verdadeiramente liberto pela verdade, que tem, o seu coração está ligado a Deus, está ligado ao Senhor Jesus. A gente tenta trazer as coisas para as pessoas não caírem na besteira de repente, quando vê, né, está andando com esse tipo de gente, está aceitando os conselhos deles, ouvindo, e de repente se assentando com eles lá na mesa deles, na roda dos escarnecedores. Aí, amados, aí é o fim do poço. Então, tem de ver isso antes. E aqui fica, então, esse vídeo como alerta a todos. Eu acredito, amados, que o Espírito Santo fala no coração de muitos que vão ver esse vídeo. E aqueles que o Senhor tem chamado, onde mais hoje, mais amanhã, deixar de lado essas coisas e trilhar o caminho verdadeiro que é o Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Terminamos por aqui esse vídeo. Como sempre, minha gratidão a Deus, minha gratidão a você, principalmente ficou comigo até o final desse vídeo. O Senhor abençoe e guarde você e a tua família também. Também peço que ore por mim, para a minha família. E se for do agrado do Senhor, se vemos no próximo vídeo. Beleza? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, então.